Boa noite a todos. Tecnologia nova, a gente tem que se adaptar, né? Que a paz de Jesus seja sempre conosco. E deu? Obrigada aí pelo auxílio. E obrigada pelo convite, por essa casa estar me recebendo. Que quando somos oradores espíritas, o primeiro a se transformar e o primeiro a ouvir somos nós. Então, é sempre um grande prazer poder falar sobre os ensinamentos de Kardec, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e, principalmente, exercitar isso em mim, todos os dias. Estou falando, estou escutando, vamos vivenciando. Morrer e desencarnar. Ninguém gosta de falar de morte, né, gente? Nem espírita. E espírita fala assim, não tenho medo de morrer. Todo espírita fala isso porque acredita que a vida do espírito é eterna. Então nós sabemos que a gente só vai mudar de plano. Mas será que a gente não tem medo de morrer? E aí as pessoas falam assim, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de como isso vai acontecer, que é a famosa passagem. É quando a gente realmente vai deixar aqui o corpinho físico e vai se vestir do nosso corpo perispiritual para adentrar na pátria espiritual, na nossa verdadeira casa. Então vamos lá. Conceito de morte. O que é morte, afinal? E por que morrer e desencarnar não são sinônimos? São coisas completamente diferentes. Morrer é quando as funções biológicas do corpo físico elas terminam, se extinguem. Não há mais o que fazer. O perispírito ele tem que, de alguma maneira, se desligar, desencarnar. Encarnar, quando o perispírito vai se ligando molécula a molécula ao corpo de carne. Desencarnar é o mesmo processo. E por que nós temos tanto temor da morte se a gente já fez isso mais de uma vez? E se nós, mesmo tendo esquecimento, nós temos os ensinamentos de Kardec que vai trazendo para a gente. Um excelente livro para leitura de estudo, inclusive, O Céu e o Inferno. Na parte 1, capítulo 2, ele já vem explicando sobre o que é a morte. São as penas e os gozos da vida futura. Aí na parte 2, capítulo 1, ele vai realmente falar sobre essa passagem que o espírito vai fazer esse desencarne, desligamento. Mas nós temos tanto medo da morte, primeiro, fomos criados simples e sem conhecimento. E vamos aí nos desenvolvendo encarnação a encarnação. Por mais que há 2025 anos a gente tenha tido Jesus, as religiões, os dogmas, eles foram moldados também conforme os interesses do homem. É lógico que a essência de Jesus, ela fica, nenhuma das doutrinas, nenhum dos dogmas ou das religiões discordam da moral de Jesus, do princípio do amor, da caridade, mas o homem ele vai o quê? Moldando isso. Vamos lá, que a gente vem de uma religião católica muito forte, desde que Jesus nos deixa, quando ali os romanos veem que não tem mais como combater o cristianismo, eles moldam, tiram lá todos os deuses do Olimpo e viram a Igreja Apostólica Romana. Trabalhando em prol do que Jesus trazia. E uma maneira que os padres, os religiosos, os eclesiásticos tinham de controlar as pessoas era através do medo. E nós também temos que lembrar que ler, escrever, internet é recente. Nós estamos falando que ler, as pessoas leem, para quem tem mais de 50, 60 anos, ok. Mas para quem já é mais antigo, quando tinha oportunidade de fazer da primeira à quarta série, era muito.
A escola não tinha essa facilidade. Então, muitas famílias, elas acabavam, além de ter de dar um filho ali para a religiosidade, muitas pessoas acabavam optando por ser religiosos, serem padres, por poder estudar. Quem tinha o conhecimento, a Bíblia não era uma coisa conforme a gente vê hoje, que qualquer pessoa tinha acesso. Até a Reforma Protestante, ela só era em latim. Só quem tinha esse conhecimento eram os padres. Então, Lutero, quando ele faz a Reforma Protestante, ele era um padre católico, é para trazer esse conhecimento. Porque nessa época, acho que é 1500, alguma coisa, a igreja ela vendia muita indulgência e ela colocava muito medo do inferno. Então, 500 anos para o espírito, gente, é pouco tempo. E a gente está falando aí que Kardec traz toda essa luz para a gente, descortinando os vários planos, essa continuidade da vida espiritual, 150, 160 anos. O nosso espírito ainda tem muito desse temor, desse inferno. A própria igreja, como já não sabia mais como lidar com esse abismo entre céu e inferno, porque só vai para o céu quem é perfeito. E aí, todos os imperfeitos, inclusive nós, estamos condenados ao fogo do inferno. Quando a própria religiosidade começa a cobrar isso da igreja, num concílio de 1212, que eles vêm instituir a primeira vez o purgatório. Isso vence mais ou menos em 1500, ali na Idade Média, onde já tem Inquisição. A igreja vai falando desse purgatório porque é a gente que não é nem bom nem ruim. Na doutrina, a gente entende o quê? Que nós temos vários níveis de mundo, conforme a nossa evolução. Perfeito é quem é evoluído moral e intelectualmente, porque tem pessoas muito inteligentes, mas que não têm o conhecimento da moral. Ela faz tudo, vamos dizer, grandes cientistas, grandes médicos, ela vai colocar sempre o bem material acima de qualquer ajuda humanitária. E já tem pessoas que têm uma moral muito elevada, mas que precisam desenvolver esse conhecimento intelectual, porque a perfeição é isso. E é assim, através das leis divinas, que nós, espíritos, vamos nos desenvolvendo. Esse receio da morte, então, ele veio porque, primeiro, foi colocado por muito tempo para a gente que, se você não fizer direito, você vai para o inferno, etc. e tal. A dúvida de que realmente para onde eu vou. E aí vem Kardec descortinando tudo isso através, primeiro ali do Livro dos Espíritos, aonde Kardec também era uma pessoa cética, entre aspas. Falam para ele das mesas girantes, ele vai lá, ele estuda, e aí ele começa a ver o fenômeno espírita. E vide que somos realmente uma doutrina do qual ele contestava ali, ele organizava as perguntas e respostas, mas ele recebia de vários espíritos de várias partes, para não dizer que, olha, isso está certo ou isso está errado. E se a gente parar para analisar, todo mundo, entre aspas, qualquer dogma, acredita em espírito, porque como tem anjo, como tem demônio, se não são espíritos? Nós somos espíritos em evolução. Então, nós temos esse temor da morte, através do conhecimento que a doutrina traz para a gente, onde o espírito ele é imortal, a gente fala, não tenho medo da morte, mas tenho medo de como vai se dar essa passagem. Então, na passagem do céu e inferno, Kardec vem trazer para a gente de que maneira isso vai se dar. E essa é a nossa grande reflexão da noite, porque para a gente ter uma noção de como nós vamos fazer essa passagem, eu preciso me conhecer. Quem sou eu, Viviane? Quem é você? Eu sou uma pessoa que sou muito apegada aos bens materiais? Eu sou uma pessoa
que já consigo amar o próximo? Como a mim mesmo, talvez ainda não, mas será que eu já consigo me compadecer de uma pessoa que está em situação de rua, sem julgamento? Será que eu busco esse conhecimento da vida espiritual através da educação do meu espírito? Porque, na realidade, às vezes a gente está tão preocupado com o nosso dia a dia e a gente tem uma coisa muito materialista de aproveitar todos os momentos, como se não houvesse amanhã. Ah, domingo eu estou de folga, então preciso ir para a praia, preciso ir para o shopping, preciso passear. Será que eu não posso dedicar o meu domingo à contemplação, à meditação, ao estudo, à minha paz interior? Não estou falando que precisam ser todos, mas será que eu hoje consigo dedicar uma parte do meu tempo para me conhecer? Para realmente saber de que maneira eu estou exercitando o que eu aprendo na casa espírita e o que eu faço no meu dia a dia? Está no Evangelho. Muitos têm ouvidos de ouvir, mas não. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Jesus já logo fala para a gente, já logo na entrada ali do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Entender as leis divinas é uma coisa muito bacana, está lá no Livro dos Espíritos. Começa com a lei de adoração, depois tem a lei de trabalho, que é o trabalho que faz a gente ir se desenvolvendo. Tem a lei de conservação. E é pela lei de conservação que eu e você também tememos a morte, segundo a doutrina espírita. Mas, peraí, se eu sei que eu sou espírito eterno, que eu tenho toda a eternidade aí pela frente, por que a lei de conservação me faz temer a morte? Além do que eu já falei aqui das religiões, da nossa vivência do dia a dia. Estou aqui reencarnada 2025 na cidade de Santos, numa expiação quitando meus débitos passados, porque eu, Viviane, pelo menos ainda não tenho condições de estar em prova, ainda preciso evoluir um pouquinho, espero que você esteja um pouquinho à minha frente. Estou aqui espiando e, de repente, eu me deparo com uma expiação mais difícil do que eu me acho capaz de suportar. Uma doença terminal, uma doença que de repente que eu sei que vai paralisar meus movimentos, que eu vou ficar numa cama dependente, ou que eu perdi minha família inteira e eu me sinto muito sozinha. Ah, eu sou espírito eterno, vou morrer, na próxima eu continuo. Às vezes a gente fala assim, nessa aqui não quero resgatar mais nada, deixa para a próxima. Mas a gente tem. E através da lei de conservação, que me obriga, entre aspas, que me faz resistir a essa vontade de começar qualquer hora de novo. Por quê? Porque é quando a gente se sente acuado, é quando a gente se sente sem saída, é quando você está numa situação que você chegou no limite, que você bate no fundo do poço e sobe. Ou realmente declina. Numa situação extrema, você pode, de repente, parar e se voltar para a fé, se voltar para os ensinamentos de Jesus. E aí vocês vão falar assim, Vivi, mas eu vou morrer, a doença vai me levar embora. É daqui 2 meses, daqui 3 meses. Que diferença faz eu ir agora? Já parou para pensar que esses 2 ou 3 meses podem levar o teu coração a se elevar a Jesus de uma tal maneira que você vai evoluir como se fosse 100 anos? Então, esse instinto de conservação, ele se faz necessário para que nós aproveitemos todo o tempo. E agora eu vou um pouquinho além. Aproveita mesmo, porque a não ser que a gente volte como cachorro ou gato, porque agora todo mundo quer ser só mãe e pai de pet. A juventude não quer ter mais filho, porque filho dá trabalho.
Então, se a gente perder essa oportunidade, a fila está grande. Diferente dos nossos avós, que eram 9, eram 10 crianças, aí já vieram para os nossos pais, que quando tinha 4 ou 5 já estava legal. Aí já vem para a gente que vai ter 2 ou 3, e agora é 1 ou nenhum. Porque 2 não tem condições, etc. e tal. A encarnação é o que vai fazer a gente aqui desenvolver os nossos potenciais. Então, nós temos mesmo que temer a morte e nos preparar para voltar para casa, que é o desencarnar. Então, Kardec ele fala lá no Céu e Inferno, na passagem, que depende muito de como o nosso perispírito está ligado ao nosso corpo material. Nós vamos sentir essa dor do desencarne. Mas quem sente a dor é a alma, é o espírito, não é o corpo. O corpo, quando extingue, ele não tem mais nenhum movimento, não tem nem mais nenhuma ação. Então, isso vai depender. E ainda Deus é tão bom com a gente, que ele ainda fala ali, você tem a perturbação. E essa perturbação é porque a gente geralmente não participa do último momento, a não ser que você já seja um espírito evoluído. E para você já sabe, você já está tão desprendido das coisas do dia a dia aqui da matéria, que realmente é uma transição. Então, esse desenlace ele vai se dar dessa maneira. O espírito, quando ele é muito evoluído, que ele já está com essa ligação, que ele está com essa coesão já bem tranquila, só vai realmente soltar os laços. E aí o espírito ele vai continuar realmente consciente, como se ele tivesse continuando a vida dele. Aí existe também a situação de quando essa coesão, quando essa ruptura ela se dá, quando você está no auge, às vezes, da tua força física. De que maneira? Um acidente, um infarto, alguma coisa com que faz que você tenha esse desencarne muito rápido, sem a situação de desligando. E aí, o que vai prevalecer? O que vai acontecer comigo se eu infartar no auge? Vai depender da minha moral. Quem vai dizer como vai ser esse momento vai ser aquilo que eu sinto. Me diz do que está cheio o teu coração, que eu te direi quem é. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se você realmente já vem praticando esse desprendimento, que você vem praticando aí mais voltado para essa continuidade do espírito do que das coisas materiais, em nenhum momento eu estou falando que a gente não tem que se importar com o que é material, mas nunca pode sobrepor ao que é espiritual. E aí vai depender. E aí vem a parte mais bonita de todas, Quando a gente envelhece. É ruim? É ruim. A gente vai se limitando? Vai se limitando. Eu tô com 50. E às vezes a cabeça pensa que nem a de 20. Só que o corpinho já não obedece mais. E eu vou dizer assim, eu ainda não tenho, felizmente, nenhum problema de saúde física. Mas mesmo assim, tem dia que a energia já não é igual. E por que não é igual a energia? Porque quando a gente reencarna, a gente tem uma quantidade de energia e ela vai acabando, conforme a gente vai utilizando. Então, uma doença, o envelhecimento, com que moldando o nosso corpo, esse desligamento, ele vai acontecendo de uma maneira tranquila. É lógico que se eu for uma pessoa extremamente apegada, materialista, não vai ser tranquilo, mesmo eu envelhecendo. E essa é a pior parte, quando a pessoa ela é materialista. Porque, às vezes, mesmo numa idade avançada, ela faz de tudo para ficar presa àquele corpo que não tem mais condições. E esse desencarne se dá de uma maneira muito dolorosa, muito triste. E Kardec traz para a gente ali alguns exemplos no livro do Céu e Inferno, falando um espírito feliz, que já é um espírito muito evoluído.
Vou falar aqui sobre a viúva Folon, que era amiga da senhora Kardec. Ela está ali nos Espíritos Felizes e ela passa por algumas vicissitudes. Ela trabalha com miniatura e ao longo do trabalho ela fica viúva e tem que fazer aquilo para poder sustentar a família, uma família numerosa. E diz Kardec também, relatando sobre ela, que ela é uma pessoa muito abnegada, que ela abre mão assim, das horas dela de lazer, do conforto dela para auxiliar quem quer que seja a qualquer tempo. E também vai ali trabalhar, sempre sendo muito caridosa, sendo muito indulgente. E ela conhece a doutrina espírita já numa idade avançada, e desencarna já praticamente com a visão muito prejudicada. Na realidade, se ela ainda tivesse tido mais tempo de vida, ela tinha tudo para ficar cega, por conta do trabalho, porque ela trabalhava com pintura e miniaturas. Então, ela pede 3 dias do desencarne dela, a senhora Kardec conversa com ela, para saber como tinha sido esse desenlace dela. E ela relata aqui de uma maneira muito tranquila, que ela, quando se viu na espiritualidade, é muito mais bonito do que aquilo que a gente tem aqui na Terra, mesmo estando em estado de contemplação, mesmo tendo essa ligação mais estreita com os ensinamentos de Jesus, com um coração leve, com a prática da caridade, né? E ela fala para a senhora Kardec não se preocupar com ela, que ela está muito bem, porque realmente ela praticou. E a senhora Kardec pergunta para ela o que é necessário para ter aquela condição. E ela diz: pratique a indulgência e a caridade. E nós estamos falando de uma pessoa que não conheceu a doutrina espírita muito no nascer ali. E ela já tinha esses conceitos. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Que obrigatoriamente não é porque a pessoa é espírita ou não espírita que ela é um espírito elevado. Ela pode ser protestante, ela pode ser católica, ela pode até não ter nenhum dogma ou religião, mas ela é uma pessoa do bem, que faz o bem. Mais vale um ateu que sirva na caridade do que uma pessoa que se diga crente em Deus e que simplesmente só olhe para si. Tem também aí os espíritos medianos. Mais sobre os espíritos medianos, que é o nosso caso, eu não vou falar de uma passagem do Céu e Inferno, não. Vou falar de um livro, Além da Morte, que é uma carta que uma trabalhadora da Mansão do Caminho, a Dona Otília, pede para o Divaldo Franco psicografar para a filha dela. Uma carta que virou um livro de 230 páginas. Divaldo até brincava quando eu falava desse livro, falava: nunca ninguém me peça para ler uma carta dessa, porque é muito extensa. Esse é um livro diferente do Nosso Lar, porque o Nosso Lar ele vai trazer ali André Luiz falando do início dele, no umbral, de quando ele é resgatado, e ele vai falar sobre a estrutura da colônia, e sobre o trabalho, de como ele vai se modificando. Nesse livro, Além da Morte, a Dona Otília, ela relata desde o momento que ela sofre um infarto, ela tem um infarto fulminante aos 50 anos, ela é uma das diretoras da Mansão do Caminho, ela toma conta de crianças, e ela fala da morte e do desencarne dela. Ela era trabalhadora na casa espírita, ela era uma pessoa, em tese, do bem, porque ela cuidava de órfãos, ela e o marido, mesmo ela tendo a filha, mas ela relata no livro da importância de você servir com o coração. Uma coisa que para mim marcou bastante, ela falando do trabalho mediúnico, que muitas vezes ela estava ali na casa, sabe naquela obrigação que a gente tem, que a gente, nosso cotidiano do dia a dia, levanta, vou na padaria, compro pão, tomo banho, vou trabalhar, volto para casa, que a gente não coloca o nosso sentimento, a nossa emoção, o nosso coração. E ela falando ali de quando estava trabalhando na Câmara, às vezes um irmão em sofrimento dando comunicação, e ela ficava assim: será que é, será que não é? Da falta de piedade.
Então, a gente está falando de uma pessoa que tem um conhecimento da doutrina, que trabalha na causa, e ela vai explicar da importância do nosso sentimento, do nosso coração, da gente fazer as coisas com amor. Não importa se você só vai regar uma planta no jardim, se você vai colocar comida para um cachorro na rua, se você só vai cuidar da sua família, mas você tem que fazer isso com amor. É isso que torna a gente uma pessoa de bem. E é isso que vai fazer com que o nosso desencarne ele seja realmente mais suave. Porque você vai ter o teu coração leve no verdadeiro tesouro que é o amor. Essa é uma grande reflexão. Porque além de tudo, a gente tem que se letrar do conhecimento das coisas do Espírito. Kardec fala, amai-vos e instruí-vos. E aí eu vou além. Aos que mais foi dado, mais será cobrado. Porque a gente não pode alegar desconhecimento, que existe vida após a morte. A gente não pode alegar que, olha, eu não sabia, que se eu não fizesse as coisas direito, se eu não usasse os meus talentos em favor do próximo, em favor do bem, que eu não teria uma condição boa como espírito. A gente não pode. Então é muito importante que a gente conheça o nosso eu interior, o nosso coração. E que a gente trabalhe cada deficiência, devagar e sempre. Estamos sim em evolução. Ninguém está querendo resolver todos os problemas próprios em um dia. Mas limpei meu coração. Eu tenho mágoas, vou tratar elas. Eu tenho apego. E o apego é uma outra coisa que pega bastante, porque às vezes você fala assim, eu não sou apegado a bens materiais. Legal, eu também não sou. Mas será que eu não sou apegada à minha família? Eu brinco que eu tenho 2 filhos, 2 netos. E tenho na minha casa 6 gatos e 3 cachorros. Todos de resgate. Fora que eu tenho um projeto social com gato, eu amo muito bicho. Eu vou viajar, eu falo assim, gente, ninguém vai cuidar dos meus bichos que nem eu. E a dona Otília, ela me fez refletir. Eu falei assim, peraí, eu sou muito apegada a esses animais. E esses apegos é o que faz a gente, às vezes, não querer ir embora. Pode ser uma obra de caridade, pode ser um filho, pode ser... Não precisa ser só material. Às vezes é um apego que a gente tem de sentimento. Por que a família espiritual é grande? Por que a gente não reencarna sempre só no mesmo núcleo? Para aprender a amar. Nada está fora do controle do nosso Pai, do nosso Criador. Não cai um fio do teu cabelo sem que Ele permita. Se Ele vai te ausentar daquele espaço, se você vai ir embora, porque alguém vai assumir aquela função. Do seu jeito? Claro que não. E foi mais uma coisa que eu parei para pensar, referente ao apego. Será que é fácil para uma mãe desencarnar e deixar crianças pequenas? Mesmo sem um espírito que se acha desapegado? Então esse tema, ele é um tema muito extenso, ele é um tema assim que a gente traz muita reflexão para a gente, em referência a nós, aos nossos apegos, a de que maneira a gente vai fazer essa passagem, de que maneira nós trabalhamos os nossos medos hoje. E o que eu posso dizer para vocês, que meu tempo está acabando, passou bem rapidinho, pelo menos para mim, né? Estou falando, não sei se para vocês também, espero que vocês estejam gostando. Mas, assim, a gente precisa realmente se munir de amor. E a gente precisa parar para ver aquilo que nos move. O que eu quero para o meu amanhã, para o meu espírito? E lembrando sempre que Deus é tão misericordioso, a espiritualidade amiga, ela
ama tanto a gente, os espíritos superiores, que a gente tem irmãos socorristas que trabalham em todos os locais, nos hospitais, nos cemitérios. Tenho certeza até que quem desencarna em casa tem ali a equipe trabalhando no desligamento, porque tem equipes que trabalham só fazendo esse desligamento do corpo físico, do corpo espiritual. Se tiver muito medo na hora, se liga a Deus, faz uma boa prece. Para e pensa como os mártires iam para a fogueira com os leões cantando, porque o espírito dele já não estava mais ali. Ou seja, eles não sentiram dor física, porque eles realmente conheceram a glória que Jesus prometia. Que a gente saiba que o Mestre guia a nossa vida e que nós temos muitos amigos nos amparando. E que a gente também aprenda que o amor é o principal motivo de estarmos em qualquer parte, ou encarnados ou desencarnados. E que Jesus está sempre conosco, nos amparando e nos ensinando. Muito obrigada.